Você já parou para pensar como os tanques russos, símbolo de poder na década passada, estão agora à vista decolagem? O que foi uma força indomável se tornou uma sombra do que foi. Tudo por causa de uma falha estrutural que começou há mais de 30 anos. E a guerra na Ucrânia revelou esse desastre de forma devastadora. Imagine milhares de tanques destruídos, fragmentos queimando nos campos. Não é apenas um revés tático, é uma catástrofe histórica. Mas por quê? Ao longo do tempo, os tanques russos foram construídos com um conceito que priorizava silhueta baixa, agilidade e facilidade de reprodução. O objetivo era evitar detecção e sobreviver por mais tempo em batalhas prolongadas. Contudo, essa decisão criou uma armadilha fatal. Esses veículos, embora pequenos e leves, carregam uma vulnerabilidade escondida em seu coração. Seus compartimentos de munição, uma roda de cartucho logo abaixo do turret, se tornaram armadilhas perfeitas. Desde a introdução do T-72, eles carregam uma fragilidade que os torna bombas de alta potência, prontas para explodir na menor fissura. A guerra na Ucrânia não deixou dúvidas, os tanques russos, mesmo os mais modernos, são alvos prediletos de armas modernas. Mísseis terdamentes como o Javelin, com sua mira pelo calor, exploram exatamente a fraqueza do teto desses veículos. Uma explosão, um disparo bem direcionado, e a estrutura colapsa como uma casa de cartas. O impacto psicológico é imediato, qualquer tanque que se expõe, pode ser destruído em segundos. Mas o pior de tudo é que essa vulnerabilidade não é um erro de manutenção, é uma consequência de uma doutrina veterana. Na intenção de criar máquinas compactas, os engenheiros sacrificaram a proteção. Enquanto ocidentais priorizaram a sobrevivência da tripulação e a recuperação, os russos fizeram o contrário. Seus veículos são quase condenados desde o projeto. A consequência? Uma perda quase total de seus tanques ao menor impacto. E o que isso significa? Crus altamente treinados e experientes, peças essenciais de uma máquina de guerra que simplesmente desaparecem num instante. A batalha do século mudou seu cenário. Não é mais uma luta de blindados pesados contra pesados. Agora sistemas eletrônicos de alta precisão, mísseis teledirigidos e dronetes kamikaze de baixo custo dominam o campo de batalha. Esses sistemas, que custam menos que a metade de um tanque, tornam qualquer movimento russo uma ameaça mortífera. Eles podem destruir um veículo do tranco, de surpresa, de um esconderijo improvisado em uma fração de segundos. Imagine a sensação de passos na lama, o cheiro de fumaça no ar, o som distante de explosões. É uma guerra de estratégias inteligentes, de armas que parecem impossíveis de vencer. E a questão é, até onde essa vulnerabilidade pode levar os tanques russos? Será o fim de uma era, ou apenas o começo de uma nova fase de guerra? Descubra agora como essa história de fracasso estrutural e inovação tecnológica está mudando o rumo do combate moderno, de uma força que parecia imbatível a uma sombra de si mesma. A vulnerabilidade mais profunda do armamento russo está enraizada na própria essência de seu projeto. Por décadas, os engenheiros soviéticos desenvolveram tanques com uma falha estrutural fatídica. Não é uma questão de manutenção ou estratégias falhas, mas de uma doutrina que prioriza perfil baixo e produção em massa. Desde a chegada do T-72 nos anos 1970, o objetivo era criar um tanque menor, mais leve e mais fácil de esconder do que os modelos ocidentais. Isso foi impulsionado pela doutrina pós-Segunda Guerra Mundial, que defendia uma ofensiva mecanizada decisiva na Europa, baseada na superiority numérica esmagadora. Essa escolha tinha uma raiz filosófica. De um lado, as forças ocidentais valorizavam a sobrevivência de seus tripulantes treinados em guerras prolongadas. Do outro, a doutrina soviética via os tanques como ativos descartáveis, facilmente substituíveis. Por isso, o T-72 foi feito com uma altura bastante baixa, apenas 2,19 metros, muito menor que o M1 Abrams, com 2,39 metros ou o Leopard 2 com 2,48 metros. Uma silhueta compacta, pensada para se esconder bem em posições defensivas e evitar detecção no teatro europeu. Mas há um preço, esses tanques são extremamente apertados por dentro. Isso eleva o cansaço da tripulação e torna as operações mais difíceis, especialmente na guerra moderna, onde o espaço faz toda a diferença. Para economizar espaço, uma solução foi o uso de um carregador automático que substituía um tripulante, o carregador. Assim, o tanque podia funcionar com apenas 3 homens. Por fora parecia eficiente. Por dentro, carregou uma vulnerabilidade fatal, a munição do canhão principal, que fica em uma estrutura circular abaixo da torre, entre 22 e 40 projéteis de alto explosivo, com cargas propulsoras altamente voláteis. Esse armazenamento, imprescindível para manter o perfil baixo, transformou o tanque num verdadeiro barril de pólvora.
Uma única perfuração na blindagem lateral ou inferior, onde fica o carousel de munições, pode desencadear uma reação em cadeia. A carga em si é uma explosão devastadora, transformando o interior do tanque num forno de alta pressão. A reação rápida faz com que a torre, pesando 12 toneladas, seja violentamente erguida do chassi. Um efeito assustador e característico, conhecido por todos como o fenômeno do boneco de corda. Esse impacto visual simboliza a destruição instantânea do veículo e a morte de toda a tripulação. Colisão. Enquanto os tanques ocidentais estão configurados para proteger seus tripulantes com compartimentos de munição blindados e painéis de explosão, os russos, por causa do projeto, têm uma vulnerabilidade crônica. A comparação é clara. Um tiro certeiro destrói um tanque russo de forma definitiva. Já um impacto no Abrams muitas vezes só tira sua mobilidade, deixando a tripulação viva. Para o lado russo, essa falha não é apenas uma questão técnica, é uma tragédia estratégica, perdas humanas irreparáveis, veículos destruídos para sempre e uma capacidade de combate severamente reduzida. E esse problema estrutural, uma herança da era soviética, só foi explorado por inimigos com tecnologia superior e táticas assimétricas. O campo de batalha mudou completamente. Agora, sensores precisos, sistemas de produção em massa baratos e guerras eletrônicas invadiram o cenário. Capacetes de combate, drones de visão em primeira pessoa, armas que custam menos que uma munição de tanque, mas multiplicam a capacidade de destruir esses monstros de ferro. Desde o início do conflito, forças ucranianas usam mísseis antitanque de alta precisão, capazes de destruí-los facilmente, ao encarar a blindagem pesada dos russos como um simples obstáculo. E os drones kamikaze? Pequenos baratos, utilizados em enxames coordenados. Eles escaneiam o terreno, detectam os tanques parados ou em movimento, e os deixam como alvos fáceis. Uma verdadeira enxurrada de ataques, que os russos nem conseguem perceber. Relatos indicam que mensalmente mais de 50 mil desses dispositivos são lançados pelos ucranianos, uma chuva constante de ameaças invisíveis e mortais. O que antes parecia ser uma força imbatível, agora se mostra vulnerável diante de táticas modernas. A guerra de agora não é mais de força bruta, mas de tecnologia, velocidade e inteligência. Os gigantes de ferro perdem terreno diante de estratégias que transformam a vulnerabilidade em vantagem definitiva. Até onde esses tanques podem resistir? Quais segredos essa vulnerabilidade guarda? E qual será o futuro para uma arma que continua a simbolizar o poder, mas que ao mesmo tempo se revela tão frágil? Durante décadas, os tanques russos foram considerados símbolos de força. Mas uma falha estrutural fatal transformou essa imagem de poder em uma ameaça iminente. A maior vulnerabilidade nasce do próprio coração do projeto. O armazenamento de munições, um carousel de alta explosivos, fica logo sob a torre, bem no centro do tanque. Por que essa decisão foi um erro fatal? Para manter o perfil baixo, os engenheiros colocaram essa reserva bem no centro, tornando o tanque uma bomba gigante, pronta para explodir a qualquer impacto. E quando um projétil inimigo consegue penetrar na blindagem fina dos lados ou da parte de baixo, a reação em cadeia é instantânea. Uma explosão catastrófica e descontrolada explode interna e violentamente. Dentro do casco fechado, a pressão se acumula num instante, atingindo níveis extremos. O resultado? A famosa explosão de toco de árvore, ou Jack in the Box. A torre de 12 toneladas carregada de fogo é violentamente lançada ao céu. Uma visão que se tornou símbolo de destruição instantânea dos veículos russos com a tripulação, formada por 3 soldados, morrendo no ato. Um golpe devastador para qualquer força blindada. Enquanto isso, as tropas ocidentais adotaram uma filosofia completamente diferente. No projeto dos seus tanques como o Abrams ou o Leopard 2, as munições ficam guardadas em compartimentos blindados na parte de trás da torre, separados da tripulação por uma parede reforçada. Além disso, possuem painéis que deixam escapar a força de uma explosão, protegendo os soldados e permitindo que eles escapem, mesmo que o tanque seja atingido. Para os russos, uma peça atingida geralmente equivale à destruição completa, o que significa na prática perda de todo o equipamento. Para os ocidentais muitas vezes ainda há esperança. A tripulação sobrevive e sai do veículo, e ele pode ser recuperado e consertado. A diferença de estratégia é clara. Uma explosão fatal no tanque russo elimina tudo, enquanto um impacto em um tanque ocidental muitas vezes só destrói sua mobilidade. E o que isso significa na guerra moderna? A consequência é devastadora para a Rússia, uma superbateria que destrói suas forças, roubando experiências e treinamentos apurados de uma só vez. Agora, imagine o que acontece quando esses veículos, ao invés de serem usados com segurança, se transformam em armadilhas mortais, explodindo a qualquer contato.
Como a vulnerabilidade ancestral do projeto russo, construída na era soviética, acabou se tornando uma sentença de morte. Essa questão assombra os campos de batalha atuais, pois a disrupção chegou com força, e ninguém parece capaz de conter esse colapso silencioso. No coração de um conflito moderno, a vulnerabilidade dos tanques russos se revela como uma sentença de morte. Enquanto a guerra evolui para uma batalha de alta tecnologia, o que antes era considerado uma fortaleza se torna uma armadilha mortal. A pior parte? Os próprios projetos de design criados para proteger os soldados agora se transformaram em suas maiores fraquezas. Prepare-se para descobrir a reviravolta que pode determinar o fim dos tanques russos na guerra moderna. Imagine o som silencioso de uma mira ajustando-se, o zumbido de um míssil elevando-se antes de atacar. Essa é a realidade atual. Os tanques russos, que uma vez eram símbolos de força e invencibilidade, agora se parecem mais com lanternas acesas em uma noite escura. Sua estrutura, projetada décadas atrás, foi construída para ser compacta e com uma baixa silhueta, pensando na furtividade. Mas esse compromisso veio com um preço alto, espaços apertados e uma vulnerabilidade fatal que virou uma bomba relógio. A verdadeira tragédia está na forma como esses veículos foram construídos para proteger seus tripulantes. Um carregador automático economizava espaço, reduzindo o time de 3 para 2 homens. Parece um avanço, certo? Mas essa escolha criou uma vulnerabilidade quase insuperável. Na base de cada T-72, T-80 e T-90, há um compartimento de munição posicionado exatamente sobre a cabeça do tripulante. Uma única explosão, uma centrífuga de fogo e o que acontece? Uma reação em cadeia que destrói tudo, uma explosão cataclísmica onde o comandante, o motorista e o atirador desaparecem em um instante, deixando apenas os destroços e uma nuvem de fumaça. Sob a capa de fumaça, os adversários modernos entenderam esse ponto fraco. Eles aprenderam a explorar essa vulnerabilidade com armas de alta precisão. O míssil que ganhou destaque é capaz de voar silenciosamente por trás do tanque, atingindo sua parte mais frágil, o teto, onde a blindagem é mais fina. Com um perfil de ataque superior, esse míssil consegue evitar o escudo reativo do tanque, destruindo rapidamente o que era considerado uma fortaleza móvel. Era para ser invulnerável, mas virou alvo fácil. E não para por aí. Sistemas de proteção usada no passado, como era russo, agora se tornaram obsoletos contra esse poder de fogo preciso. Essas defesas, que uma vez foram consideradas avançadas, podem ser destruídas por cargas tandem que detonam as armaduras reativas em cadeia. Assim, o que parecia uma segurança quase inviolável virou papel molhado diante de tecnologia mais inteligente e barata. A consequência disso é devastadora. A perda de veículos é quase sempre total, quase nenhuma consegue ser recuperada. Além disso, o preço humano é ainda mais alto. Cada tanque destruído significa o fim da experiência de um tripulante treinado. Essas pessoas não podem ser substituídas facilmente. Enquanto os modelos antigos podem ser trocados, o conhecimento, a habilidade, a estratégia, tudo se perde em uma explosão em segundos. 2 fatores ganharam destaque neste cenário de destruição: a superioridade tecnológica do inimigo e a estratégia assimétrica. O campo de batalha deixou de ser de metais pesados lutando contra metais pesados. Agora é de sensores de alta precisão, sistemas de produção rápida e guerra eletrônica. No início do conflito, mísseis lança-fogo como o Javelin e o N-Nor abriram uma vantagem esmagadora para os combatentes ucranianos, atingindo frontalmente o ponto mais vulnerável dos tanques russos, suas blindagens pesadas, muitas vezes situadas na parte superior. Você consegue imaginar a sensação de um soldado ao disparar um míssil que sobe dezenas de metros antes de cair silenciosamente sobre o teto de um tanque? Como se tudo estivesse conspirando contra a força que deveria ser imbatível. E a ideia de que, com tecnologia de 5 ou 10 anos atrás, esses tanques poderiam ser considerados invulneráveis. Agora, tudo mudou. Do que parecia uma vantagem intransponível, surgiu uma arma que fragiliza até as mais temidas máquinas de guerra. E o mais chocante? O que poderia ser um fim silencioso? Talvez seja o início de uma nova era de batalhas onde a vulnerabilidade é a única constante. Na década passada, os sistemas de proteção militares russos eram considerados avançados. Mas com o avanço de tecnologias modernas, eles se tornaram quase obsoletos contra os mísseis de alta precisão. Entre eles, destacava-se o sistema Malachit no T-90M, que na teoria, deveria resistir às múltiplas cargas inimigas. No entanto, as recentes descobertas revelam uma vulnerabilidade terrível. Como um simples míssil pode transformar essa fortaleza em cinzas em segundos? Imagine a cena.
Uma guerra onde o som de explosões ecoa, o cheiro de metal quente e o frio na barriga de quem assiste às imagens de destruição. Os sistemas antigos que antes pareciam invencíveis, agora se mostram frágeis diante de armas modernas. Esses mísseis de alta tecnologia usam uma cabeça em tandem, a primeira detonando as blindagens Era, preparando o terreno para a segunda, que penetra direto no aço subjacente. Uma engenharia que na prática virou uma armadilha mortal para os tanques russos. Será que essa vulnerabilidade é uma falha de projeto ou algo mais profundo? A resposta está na própria essência do projeto desses tanques russos. Desde os tempos do T-72, os engenheiros priorizaram uma silhueta baixa, para escapar dos olhos inimigos e facilitar a ocultação. Menos de 2,2 metros de altura, em comparação com os 2,4 metros do Abrams ou os 2,48 metros do Leopard 2, significava uma vantagem tática, até que armas modernas vieram abolir essa vantagem. Por dentro, o espaço era apertado, e a solução foi colocar o carregador automático, economizando espaço, mas a um custo fatal: o armazenamento da munição. Em um carrossel situado sob a torre, era um ponto vulnerável, uma bomba silenciosa esperando por um toque. Quando um projétil inimigo perfura a blindagem fraca, um efeito dominó se inicia. A munição explode, transformando o interior do tanque em uma fornalha de alta pressão. A força é tão violenta que a torre, pesando 12 toneladas, é lançada para o alto, numa cena que sempre impacta quem assiste: a cabine do veículo destruída, os 3 soldados presos na morte certa. Diferentemente dos modelos ocidentais, que protegem seus tripulantes com compartimentos blindados, o projeto soviético priorizava agilidade e quantidade. Essa fatal falha, que permitia uma destruição instantânea, agora virou uma vantagem do inimigo. Os adversários modernos com armas de precisão, simplesmente lidam com essa vulnerabilidade. Mísseis como Javelin, que atacam de cima, exploitando a baixa blindagem do teto e da parte lateral, fazem minar a antiga estratégia soviética. O impacto psicológico é devastador. A capacidade de mirar, disparar e se esconder antes que o míssil chegue, isso muda tudo na guerra moderna. E não para por aí. Os drones kamikaze, pequenos, baratos, custando menos que uma única ogiva de tanque, transformaram o campo de batalha. Eles pairam invisíveis no céu, como predadores silenciosos, à caça de seus alvos. Movidos por inteligência artificial, reconhecem alvos em movimento, mesmo com sinais de GPS bloqueados. Disparam, penetram e causam danos precisos, destruindo os sistemas de propulsão, os instrumentos sensíveis ou o canhão principal. Se um tanque russo fica parado, tenta se esconder ou defender sua posição, um drone o encontra, atira e o incapacita. Diariamente, mais de 50 mil desses equipamentos são utilizados. Estratégias de ataque em enxame, coordenadas por redes descentralizadas, abalam completamente a eficácia da defesa russa. Os tanques que antes representavam força bruta, agora se tornam alvos fáceis. Alvos de uma guerra assimétrica onde o planejamento e a tecnologia ultrapassaram o poder de fogo tradicional. A questão que fica é: até que ponto os projetos antigos podem resistir a essa nova realidade, onde habilidade, inteligência e tecnologia avançada transformam cada ataque em uma sentença final? O que ainda resta da antiga invencibilidade dos blindados russos, quando o inimigo investe em armas menores, mais inteligentes e muitas vezes invisíveis? O campo de batalha nunca mais será o mesmo. Nos dias atuais, a guerra na Ucrânia transformou o cenário bélico de uma luta de ferro contra ferro em uma verdadeira batalha digital. Você consegue imaginar como tecnologia de ponta, drones de visão noturna e armas inteligentes estão redefinindo o que sabemos sobre combate? Prepare-se para descobrir por que os tanques russos, anti-símbolo de força, estão chegando ao seu limite, e o que isso revela sobre o futuro do poder militar. Tudo começou com uma avalanche de ataques de drones do tipo FPV. Mais de 50 mil desses pequenos robôs voadores são enviados mensalmente pelas forças ucranianas. É como se uma nuvem de insetos mecânicos invadisse cada estrada, cada trecho de campo. Esses drones coordenados em enxames, taticamente treinados para atacar em multidões, fazem do campo de batalha uma experiência visual surreal. Cada um, com seus pequenos motores e sensores, busca o tanque mais vulnerável. E o mais chocante: eles simplesmente ignoram as defesas tradicionais. Você consegue imaginar a sensação de ouvir o zunido incessante, enquanto uma fila interminável de pequenos invasores invade a sua posição, mirando exatamente no ponto mais fraco do seu carro de guerra? Mas por que essa estratégia funciona tão bem? Porque os sistemas eletrônicos russos, mesmo os mais sofisticados, estão sendo superados em velocidade. Drones inteligentes, equipados com visão computacional, reconhecem seus alvos mesmo com os sinais de GPS e comunicação bloqueados.
É como se eles tivessem um cérebro próprio, capaz de continuar a caçada mesmo sob ataque de interferências eletrônicas. E o que eles fazem? Visam os pontos mais frágeis do seu tanque, principalmente o teto, onde a blindagem é mais fina. Assim, ao invés de enfrentar uma parede de metal resistente, esses pequenos invasores se transformam em caçadores implacáveis, capazes de reduzir um gigante de ferro a uma pilha de ferro retorcido em segundos. E se você acha que o problema acaba aí, está enganado. Porque para completar o quadro, o suporte logístico também está sendo destruído por armas de precisão. Mísseis Lancet produzidos na própria Rússia já estão atingindo veículos de apoio e unidades de artilharia autopropulsada. Esses ataques abafam qualquer esperança de uma linha de suprimentos eficiente, criando um caos logístico sem precedentes. E sem suprimentos, mesmo os tanques mais resistentes ficam indefesos. É como uma espada de Damocles pairando sobre suas cabeças, pronta para cair a qualquer momento. E a grande dúvida, por que os russos ainda dependem de uma defesa antiga e ineficaz? Veja só. Diferente de seus adversários ocidentais, que investiram pesado em sistemas ativos de proteção, que detectam e neutralizam ameaças em tempo real, os russos permanecem presos aos seus velhos conceitos de blindagem passiva e armaduras reativas. Você consegue imaginar uma tecnologia que detecta um míssil em alta velocidade, calcula sua trajetória e dispara uma contramedida em frações de segundo? É isso que faz os sistemas de proteção ativa, como o sistema Arena, ou o futurista Afganite. Mas, por algum motivo, esses sistemas continuam escassos na frota de tanques russos. Por causa de custos proibitivos e obstáculos logísticos causados por sanções econômicas. Sem esse avanço, os tanques russos são como peões cegos, vulneráveis às estratégias modernas de guerra. A dependência das armaduras reativas, que são eficazes contra armas mais antigas, agora se mostra uma armadilha mortal frente a armas de alta velocidade e orientação precisa como o Javelin, um míssil que ataca justamente por cima do tanque, onde a blindagem é mais fina. A história se repete, uma estrutura de defesa que era considerada avançada, mas que se tornou obsoleta diante do ritmo acelerado das inovações tecnológicas em guerra. A pergunta final: qual será o destino dos gigantes de ferro na batalha moderna? Se continuam contando apenas com defesas passivas, seu fim é inevitável. Essa crise revela uma dura verdade. A guerra moderna não é mais de força bruta, mas de inteligência, velocidade e tecnologia. E neste jogo de xadrez digital, quem ficará para trás, pagará um preço alto demais. Na longa trajetória das guerras modernas, um fato chocante está descoberto. Os tanques russos, que antes eram símbolos de força e invencibilidade, estão agonizando. Por que uma máquina tão poderosa, que uma vez simbolizou a supremacia militar, agora se revela uma relíquia vulnerável? A resposta está naquilo que ninguém espera, uma falha estrutural enraizada na história soviética, que macula a essência da engenharia de guerra do país. Imagine um tanque, um monstro de ferro, mas com uma fraqueza oculta tão profunda quanto a própria alma de sua concepção. Desde a época do século XX, a União Soviética buscou criar uma arma de guerra compacta fácil de esconder, com o objetivo de superar o inimigo por números e surpresa. Contudo, essa estratégia escondia um segredo mortal. Ao tentar diminuir a altura e o peso, os engenheiros soviéticos optaram por um carregador automático, uma inovação que inicialmente parecia uma bênção. Mas o que parecia uma vantagem virou uma sentença de destruição para o próprio tanque. A montagem do carregador logo revelou uma falha fatal. O compartimento de munição, situado logo abaixo do torre, transformou-se numa bomba ambulante. Apenas uma trajetória de impacto suficiente para penetrar as defesas laterais ou inferiores, acionando o carregador de explosivos, e o inferno se desencadeava. Uma reação em cadeia devastadora destruía tudo em segundos, um espetáculo de horror que eliminava o tanque e seu tripulante em um instante. Os próprios adversários perceberam esse ponto fraco. Enquanto os tanques ocidentais como o Abrams e o Leopard 2 protegem sua tripulação com compartimentos blindados e sistemas de detonação controlada, os russos continuam dependentes de uma arquitetura desatualizada e mortal. Uma luta desigual, onde o impacto quase sempre resulta na destruição total e na perda irreparável de experiência e talentos militares. Mas o que realmente mudou o jogo? As guerras da atualidade não se resolvem mais com força bruta. Sons de mísseis precisos, a velocidade de drones baratos que parecem insetos voando, dominaram o campo de batalha. Vestígios de tecnologia com preços baixos, mas capacidade destrutiva devastadora, estão expondo a fragilidade imperial dos tanques russos. Os sistemas passivos de defesa, como a antiga era, foram derrotados por ataques verticais de drones que atingem os pontos mais vulneráveis do teto dos tanques.
Um detalhe que ninguém previa, mostrando que a filosofia de defesa soviética baseada na resistência passiva não serve mais neste palco de alta velocidade e eletrônica. A verdade escancara-se. A incapacidade de adaptar sua força aos novos vetores de ataque revela uma falha sistêmica, um erro de estratégia que se arrasta há décadas. Sistemas de guerra eletrônica tradicionais que deveriam proteger as forças russas não conseguiram acompanhar o ritmo acelerado da inovação inimiga. Como um gigante de ferro com pulmões de vidro, seu poder se desgasta diante de um inimigo que opera silenciosamente, rapidamente e com precisão devastadora. Se você achava que a história de força e poder russo era indestrutível, prepare-se para a maior reviravolta. A própria essência da sua força está morrendo. Incapaz de acompanhar o progresso. A pergunta que fica no ar é simples, porém aterrorizante. Quanto tempo ainda poderão manter essa fachada de invencibilidade? Porque no fim das contas a vitória já não reside na quantidade ou na potência de ferro, mas na inteligência, na adaptação e, sobretudo, na capacidade de evoluir. Ou será que o fim chegou? Na parte anterior, os tanques russos mostraram-se extremamente vulneráveis. Seu peso aumentado, mobilidade reduzida e transmissões sobrecarregadas entregaram uma fraqueza fatal, revelando uma desconexão grave entre promessas militares e a dura realidade do campo de batalha. A desesperada tentativa de reforçar esses veículos com adições precárias só agravou a situação. Essas improvisações, muitas vezes ineficazes, expõem como o esforço militar russo está se tornando uma sombra do que foi projetado para ser. Agora, imagine essa crise se aprofundando com uma crise industrial e econômica devastadora. As perdas de veículos blindados atingiram níveis alarmantes, e a produção para substituir esses combatentes se mostra quase impossível. Será que Moscou conseguirá manter essa guerra com equipamentos envelhecidos e recursos cada vez menores? Não perca os detalhes que revelam a verdadeira dimensão desse colapso. Após essa refletir, a situação se torna ainda mais sombria. Os números impressionam. Mais de 3.000 tanques destruídos, uma quantidade equivalente a todo o inventário ativo da força terrestre russa antes do conflito, uma cifra assustadora. Como uma nação em guerra pode operar sem equipamentos confiáveis? Sem opções modernas, Moscou recorre ao estoque de armas antigas, como os modelos T-62 e T-55, que oferecem quase nenhuma defesa contra os sistemas de armas antitanque modernos ou drones FPV. Eis o impacto da perda massiva de seus veículos. A guerra virou uma improvisação contínua, uma corrida contra o tempo para manter uma linha de frente que desmorona a cada dia. Como esses tanques antigos resistirão ao avanço dos instrumentos de combate de última geração? Afinal, até que ponto o colapso do equipamento afetará a capacidade de combate e a sobrevivência das tropas russas? A resposta está nas próximas revelações que vão te surpreender. E tem mais, os esforços de reabilitação desses tanques envelhecidos, muitas vezes improvisados, enfrentam uma batalha interna ainda mais desesperadora. Para tentar manter sua força, Moscou tem que restaurar modelos ultrapassados com sistemas de avaliação de combate, comunicações digitais e imagens térmicas completamente obsoletos. Essas máquinas frágeis, muitas vezes sobrecarregadas por reforços improvisados de blindagem pesada, operam em ambientes que suas próprias limitações tornam um convite ao desastre. Os tripulantes desses veículos, muitas vezes, enfrentam condições adversas e imprevisíveis, sentindo na pele o peso dessa crise. A pergunta que não quer calar: até quando as forças russas poderão dividir sua atenção entre a reconstrução de velhos clássicos e a batalha moderna, cada vez mais letal e sofisticada? E o que esse desastre revela sobre o futuro da defesa russa? Prepare-se, pois a verdade por trás dessa devastação é mais chocante do que você imagina. No coração do conflito, as imagens assustadoras de tanques russos destruídos surgiam incessantemente. Seus motores antigos rangejavam, enquanto os trilhos rangiam sob o peso de uma armadura improvisada, incapaz de resistir ao avanço inimigo. A tripulação exausta sentia o calor abafado dentro da casamata, com suas mãos tropeçando nas peças desgastadas. Seu destino parecia selado, a linha de frente se tornando uma armadilha mortal. Como um gigante com pés de barro, esses veículos incessantemente quebravam, destruídos quase imediatamente ao chegar ao fronte. Mas afinal, por que sua força está se esvaindo assim? Seus reservatórios de esperança se esgotaram. A estratégia de usar esses tanques como armas imbatíveis virou o passado. Agora a realidade é outra. A capacidade de combate dos blindados russos está se deteriorando de forma irreversível. E essa derrota não é somente uma questão de tática ou manutenção precária. É uma falha na própria essência de seu projeto. Como uma engrenagem de um sistema antigo, esses tanques carregam uma vulnerabilidade fatal enraizada em sua estrutura. Imagine só.
Anos de design soviético priorizaram pequenas alturas e produção rápida, sacrificando segurança. Desde o T-72 nos anos 70, o objetivo era reduzir o tamanho, facilitar esconder o tanque. Criaram uma arma compacta, ágil, mas que carregava um peso criminoso, uma fraqueza estrutural quase invisível. Toda a cadeia de produção, baseada na ideia de que o equipamento poderia ser facilmente substituído, resultou em um projeto com um ponto crítico, o carregador automático, crucial para manter o layout compacto. Deixou uma ferida aberta. No coração do tanque, um compartimento de munição, rodeado por uma roda giratória sob a torre, parecia uma bomba relíquia, pronta para explodir ao menor impacto. Cada tiro inimigo que atravessava a blindagem fina poderia desencadear uma cadeia de explosões internas, transformando o veículo numa bomba gigante. E foi exatamente isso que vimos nos campos de batalha. Tanques se despedaçando em uma fração de segundos, turrets e chassis lançados ao ar, como pedaços de papel. Enquanto os designs ocidentais evoluíram priorizando a sobrevivência da tripulação, os russos optaram por modelos mais baixos e compactos, sacrificando espaço e conforto. Assim, o custo foi uma tripulação sobrecarregada, exausta, muitas vezes incapaz de reagir ao impacto do inimigo. E quando uma explosão acontecia, era destruição total, os veículos irremediavelmente perdidos, enquanto a experiência e o talento dos tanquistas desapareciam de uma só vez. O campo de batalha mudou radicalmente. Hoje, os adversários estão equipados com mísseis de precisão, como o foguete de ataque guiado conhecido como MQ-9 Reaper, capazes de atingir o topo do tanque, onde a blindagem é mais frágil, com uma precisão assustadora. Além disso, drones de ataque do tipo kamikaze, de baixo custo e alta repetição, atacam de todos os lados como enxames vingativos. Seus pequenos corpos metálicos podem não parecer ameaçadores, mas ao atingirem o tanque, deixam-no paralisado ou destruído. Pensando nisso, tudo que os russos têm para se defender é uma cadeia de componentes de tecnologia antiquada, que muitas vezes chega de formas ilícitas, roubando peças de carros civis ou importadas clandestinamente de países como China e Cazaquistão. Esses componentes de baixa qualidade aumentam o risco de falhas e tornam os veículos pouco confiáveis. Produzidos às pressas, muitas unidades atuais do T-90M mostram-se apenas sombras de seus antepassados, limitados por peças desgastadas ou adulteradas. Sob esse cenário fica claro, os tanques que avançam na Ucrânia estão desatualizados, fortemente dependentes de uma tecnologia que já não consegue competir. São memórias de uma era passada, incapazes de resistir à nova guerra moderna. Uma guerra onde sistemas simples, baratos e em grande quantidade, como drones e mísseis de precisão, dominam o campo de batalha. A pergunta que fica é, até quando esse gigante de ferro, carregado de vulnerabilidades, poderá resistir ao avanço implacável do futuro? Ou estará ele condenado a virar apenas uma relíquia de um projeto que fracassou? Na década, o T-Series de tanque russo era símbolo de poder e supremacia. Era visto como uma espada contra a resistência europeia. Esse conceito representava uma força de ataque decisiva, uma arma de devastação. Mas tudo mudou. Imagine uma força desenhada na Guerra Fria, criada para dominar, agora destruída por suas próprias falhas. Os tanques russos mais modernos, como o T-90M, enfrentam dificuldades imensas. Seus sistemas de comunicação, óticas térmicas e componentes essenciais foram severamente prejudicados pelas sanções ocidentais. Ao tentar modernizá-los, a Rússia depende de tecnologia antiga ou ilegal, que compromete a eficiência. A estrutura do próprio tanque é uma armadilha mortal. Desde o T-72, os engenheiros optaram por um design compacto, pensaram na furtividade e na rapidez. Para isso, sacrificaram a segurança da tripulação. Os compartimentos de munição, situados próximos ao núcleo do tanque, transformaram-se em bombas humanas. Quando uma cabeça de guerra inimiga atravessa sua blindagem, tudo explode. É como um balão estourado, com a torre de 12 toneladas sendo lançada aos céus, levando a tripulação junto com ela. Enquanto isso, o mundo avança. Sistemas simples como o míssil Javelin derrotam o que antes era invencível. Eles atacam de cima, onde a blindagem é mais fraca. Um tiro e pronto. O tanque vira um problema insuperável. Além disso, drones de ataque barato, menos de $500 cada, invadiram o campo de batalha. Esses mini-veículos colocam os russos numa teia de destruição constante. E a ameaça cresce. São dezenas de milhares de drones mensalmente, formando enxames coordenados que atacam com precisão cirúrgica. Se o tanque tenta lutar, ele perde sua mobilidade crucial. Se para, fica um alvo fácil. Tudo isso coloca a russada numa crise sem precedentes. O que antes era uma força formidável agora se revela um fardo.
Os tanques russos, frutos de uma estratégia obsoleta, estão condenados. São exemplos de um projeto que falhou, destruído pela tecnologia moderna e pelo combate assimétrico. O conflito se transformou numa guerra de pacotes baratos contra uma força pesada e antiquada, incapaz de acompanhar o ritmo. Moscou não conseguiu adaptar sua indústria nem sua doutrina a esse cenário. Seus tanques anti-símbolos de força se tornaram tumbas móveis. A estratégia de massificação, de usar algo descartável, deu lugar à derrota. As falhas de design, as limitações tecnológicas, coroaram o declínio de uma potência militar que um dia foi invencível. Hoje o tanque russo não é mais um avanço blindado. É uma lembrança de um passado que se esvai. Sua obsolescência virou um peso que move lentamente sua queda. A era dos blindados industriais de guerra de desgaste chegou ao fim. Se você pensa que tudo acabou, está enganado. Para entender como essa revolução silenciosa venceu a força da Rússia, você deve ver na prática o impacto do míssil Javelin e da tecnologia moderna de guerra. Acompanhe nossas imagens de alta precisão e descubra como sistemas mais simples estão mudando o jogo e acabando com o sonho de supremacia de Moscou. A grande revelação? Os tanques russos, por mais imponentes que pareçam, estão agora à beira do extermínio. Uma operação militar que antes parecia impossível de derrotar, agora é um espetáculo de vulnerabilidade. A questão que fica, será que o próprio imperialismo russo conseguiu se destruir por dentro, usando suas próprias armas? Ou há uma revelação ainda mais chocante que mudará tudo? Prepare-se para o desenlace final. A história dos blindados russos que marcaram uma era se torna uma lenda triste, um aviso do que acontece quando o orgulho supõe superar a inovação. Afinal, o próprio projeto de guerra que conquistou o mundo hoje revela-se uma armadilha mortal. Para entender o futuro da guerra moderna, não perca o que vem a seguir. A tecnologia que desafia até mesmo os maiores exércitos.